Estava previsto que fosse às 11h30, portanto, espero que a organização leve isso em conta relativamente à forma como nos vamos organizar. Primeiro que tudo, queria agradecer naturalmente o convite à Câmara Municipal de Setúbal, à Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e à Associação Cultural EXIV Project. Muito obrigada a todos os que estão organizando esta grande rede EXIV, Adriana, que dirige tão bem estes trabalhos, e a Fundação Creanta. Muito obrigada e parabéns por esta, que já não é uma iniciativa, é já um lugar, não? É um espaço que se consolida e se consolida da melhor forma. Este segundo painel é no âmbito deste congresso, com este título tão interessante, tão apelativo, Cidade, Música e Criação, que visa refletir sobre os desafios enfrentados pelas cidades que promovem a criação artística e a mobilidade como alternativa na construção de caminhos para a transformação social sustentável. Neste painel, que é o segundo, vamos a explorar o valor cultural das cidades metropolitanas. Vamos a partilhar reflexões e experiências e estou a orientar-me pelo documento do convite que recebi. Vamos confirmar que o trabalho conjunto e interdependente entre profissionais e organizações públicas e privadas gera bons resultados. Eu estou cá como moderadora, conciliadora, enfim, não dependerá do desenvolvimento dos trabalhos. Sou a coordenadora de uma cátedra de estudos ibero-americanos, que foi ou resulta de uma parceria entre a Universidade Autônoma de Lisboa e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esta cátedra tem pouco mais de um ano e foi criada com o objetivo geral de desenvolver e promover áreas de conhecimento através da dinamização de atividades de investigação, desenvolvimento e formação avançada em temas associados com o acervo ibero-americano. Esta cátedra é inovadora pela interdisciplinariedade, ou, poderíamos dizer, é orientada pela interdisciplinariedade. Também represento a Fundação Universitária Ibero-Americana, é uma fundação que tem ou gera uma rede de universidades e que também está a apostar na cultura, portanto, com uma ação cultural também bastante importante. Dito isto, passo para aquilo que interessa, que é o contributo, a contribuição dos nossos convidados. E nós vamos a seguir uma ordem que respeita, sobretudo, a disponibilidade dos oradores. Portanto, em primeiro lugar, vamos chamar alguém que não está cá presente e, de fato, as tecnologias são muito boas e nos aproximam quando são bem geridas, que é o caso. Portanto, vamos chamar ao Alexandre Santini. Deixem-me apresentar ao Alexandre, que é o presidente da Fundação Casa Rui
Barbosa, em Niterói. Então, penso que... Olá, bom dia. Olá, bom dia, Alexandre. Está a escutar-nos bem? Sim, muito bem. Muito bem, então nós só vamos a escutar o Alexandre, não vamos conseguir ver o Alexandre, é isso? Bom, eu É, estou não. vendo bem vocês, creio que é possível colocar ele na tela, né? A, a minha Não é possível, imagem. Alexandre? Pergunto aqui a... Não? Ok. Então, não é possível, mas vamos a escutar a sua voz e estamos todos muito atentos. Por favor, Alexandre, fale-nos um pouco sobre essa sua experiência, partilhe conosco essa a sua experiência como presidente da Fundação Casa Rui Barbosa em Niterói. A palavra é sua. Obrigado, quero agradecer ao convite, à Fundação Crianta, também aí à cidade de Setúbal e todos aqueles e aquelas que estão organizando esse evento. Na verdade, a Fundação Casa de Rui Barbosa, ela fica no Rio de Janeiro e ela é vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil, né? Eu fui secretário de Cultura de Niterói, trabalhei muitos anos na gestão cultural dessa cidade, mas eu vou fazer aqui, já que estamos apenas com o áudio, né? Vou fazer aqui uma pequena exposição. E eu estou também, o problema é que o áudio está vazando aqui para mim, então isso está me gerando alguma dificuldade. Mas eu vou tentar aqui me apresentar melhor. Bom, em primeiro lugar, dizer que, em nome da Fundação Casa de Rui Barbosa, é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil, dedicada à memória, pesquisa, à preservação. E no âmbito da área da pesquisa, nós temos também um setor de políticas culturais e gestão. A Casa de Rui Barbosa também é responsável por uma cátedra Unesco, que é a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que existe desde 2016, mas que esse ano foi reativada, né? Nesse contexto também que estamos vivendo no Brasil, de reconstrução do Ministério da Cultura e das políticas culturais em nosso país. Como parte das ações dessa cátedra, desse setor de políticas culturais, a gente está realizando neste momento, nesses dias de hoje, de 16 a 20 de outubro, o Seminário Internacional de Políticas Culturais, é um seminário acadêmico, com mais de 120 trabalhos inscritos de 8 países, e que, portanto, por isso que eu pedi que fazer a intervenção inicialmente, porque daqui a pouco iniciam-se as mesas de trabalho lá em nosso seminário. Quero ressaltar, para dialogar com o tema da mesa, alguns pontos, né? Eu fui secretário de Cultura da cidade de Niterói durante os anos de 2021, 2022, mas tendo trabalhado há muitos anos na gestão local da cidade, como diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer, como subsecretário de Cultura. Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas ela tem algumas características singulares, né, em relação ao conjunto dessa região do estado do Rio, né? Ela tem uma renda per capita relativamente alta em relação às cidades vizinhas. Ela tem um nível de vida, de qualidade de vida, já entre as 5 cidades com melhor qualidade de vida do país. E ela tem uma população relativamente jovem e relativamente, do ponto de vista demográfico, econômico, numa situação privilegiada também. É uma cidade que tem, dentro da cidade, uma universidade, a Universidade Federal Fluminense, que é uma das maiores universidades do Brasil também, em número de alunos, em número de cursos, e, portanto, é uma cidade que há alguns anos, poderia dizer há cerca de 40 anos, né, 35, 40 anos, ela abraçou o tema da cultura, do conhecimento, como estratégias fundamentais para o seu desenvolvimento, né? Então, é uma das cidades que também faz o maior investimento em cultura em termos percentuais do país, né?
Esse processo teve alguns marcos, né? O primeiro marco foi o marco simbólico. Eu acredito que todo mundo, mesmo quem não conheça a cidade, já viu alguma imagem ou já ouviu falar ou já visitou, estando no Rio, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é aquele disco voador, né, projetado por Oscar Niemeyer. Niterói é a segunda cidade no mundo, depois de Brasília, com o maior número de equipamentos culturais, edifícios construídos por Oscar Niemeyer. Isso foi um marco importante, porque isso deu à cidade um símbolo, né? Até hoje, a imagem do museu, né, a forma do Museu de Arte Contemporânea é o símbolo da cidade, né? Então isso também significa também como que o papel que a cultura tem no sentido de gerar identidade e gerar pertencimento à própria comunidade, né, à própria cidade. Então, no primeiro momento, esse marco, digamos assim, vamos chamar de monumentalização da cultura. Foi um momento importante. Acho que você tem um segundo ciclo, né, de acordo com a própria evolução das políticas culturais do Brasil no século XXI, a partir especialmente do governo de Lula da Silva e do ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura Gilberto Gil, que traduz uma dimensão antropológica de cultura, né, com a dimensão social, econômica, simbólica e cidadã, que são as três dimensões que a gente compreende a cultura no Brasil. E esse conceito, de alguma maneira, também se consolidou na cidade, né? Então, a cidade de Niterói ela tem um Conselho Municipal de Política Cultural ativo, né, há mais de uma década. Ela tem as estruturas do Sistema Municipal de Cultura, um plano municipal de cultura aprovado pelo Conselho Municipal, né, que é a Câmara dos Vereadores. A cidade tem os seus mecanismos de assignação de fundos, né, de convocatórias públicas, de editais, muito bem estabelecido, portanto, há um investimento direto, né, na cultura, dos agentes culturais da cidade, a realização também de grandes eventos e tudo. Nesse último ciclo, dos últimos 4 anos, né, a gente vem num processo de afirmação da cultura como direito de cidadania, não somente para aqueles que são agentes culturais ou artistas ou produtores de cultura, mas para o conjunto da população. Então, nesse sentido, nós criamos, durante a pandemia, numa articulação ibero-americana, que é importante também ressaltar, num processo de cooperação, né? Niterói faz parte da rede de cidades e governos locais do programa Ibercultura Viva, que é um programa vinculado à Secretaria-Geral Ibero-Americana de Apoio às Políticas Culturais de Base Comunitária. E, através dessa rede de cidades, nós tivemos contato com a experiência de São Luís Potosí, no México, que foi a criação de uma Carta de Direitos Culturais da cidade, que é um documento vinculante que sistematiza, né, as políticas e os programas e ações de política pública relacionados à cultura. E nós desenvolvemos uma construção participativa dessa Carta de Direitos Culturais durante a pandemia, e ela hoje é um documento que se tornou uma referência, inclusive, para várias cidades do Brasil e de outros países. Agora, no Chile, temos a cidade de Concepción, que está realizando, né? A gente se espelhou muito também na experiência do Programa de Direitos Culturais implementado na Municipalidade de Barcelona, né? Tivemos o conhecimento, tivemos acesso também e interlocução. Barcelona também faz parte dessa rede de cidades e governos locais. E, portanto, eu destacaria, né, essa dimensão dos direitos culturais como um elemento importante para a gente tratar no âmbito dessas discussões internacionais, uma vez que nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, onde a cultura não está exatamente escrita ali. Claro que transversalmente muitos dos temas que estão ali eles se relacionam com a cultura, mas é preciso pensar, e nesse momento nós estamos também fazendo parte de uma iniciativa de cooperação triangular, aí já como falando em nome da Fundação Casa de Rui Barbosa, Ventana Adelante, que é uma iniciativa com recurso da União Europeia, mas que envolve, né, uma cooperação também sul-sul. Então estão aí não só a Secretaria-Geral Ibero-Americana, como também as cidades de Guadalajara e Bogotá, o Ministério da Cultura da Argentina e a Fundação Casa de Rui Barbosa pelo Ministério da Cultura do Brasil. Com qual objetivo? De desenvolver um modelo de indicadores
para se pensar o desenvolvimento cultural e a cultura como direito a partir de um diálogo em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, procurando identificar como a cultura poderia dialogar e como a gente pode mensurar resultados e informações e indicadores culturais, não somente numa escala econométrica, mas também numa escala do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano. Isso é o objetivo hoje. Recentemente estivemos em Barcelona para uma visita de estudos, onde também tivemos a oportunidade de dialogar com o senhor Félix Manito, a quem agradecemos também o convite e a interlocução. E, por fim, quero deixar duas provocações e um convite, né, para esse fórum. A primeira é que eu ouvi a mesa anterior falando sobre a importância do tema da cultura digital, né? Creio que o Brasil tem muito a contribuir com esse tema. Nós tivemos um programa de cultura digital no Ministério da Cultura durante a gestão do ministro Gilberto Gil, que foi muito importante, né? Eu acho que a gente vive um momento, né, de lá para cá, aí vão 20 anos, né? Esse tema do digital e durante a pandemia, quer dizer, o próprio fato de nós podermos estar aqui conversando, mediados por essa plataforma, né, nos deixa claro que há um novo paradigma também para o desenvolvimento cultural, humano, de programas, de ações, onde o digital ele é uma parte orgânica, né, uma parte substantiva da realização das políticas de cultura, das iniciativas culturais, e que, portanto, isso abre um caminho grande para intercâmbio, para cooperação, para a produção de conhecimento. É claro que ele não substitui o presencial, gostaria muito de poder estar também aí presente, dialogando, mas certamente essa possibilidade também ela amplia as dimensões que a gente pode ter no sentido do alcance, da escala, de poder disseminar e difundir as ações, as atividades culturais, e permite, de fato, o estabelecimento de redes, né? Talvez como nunca, mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar uma ética, é preciso pensar uma estética, é preciso pensar também um sentido, né, para esse uso do digital, porque a gente sabe que também é nesse ambiente onde ocorre, né, o processo da desinformação, das fake news e de uma série de outras questões que são hoje também temas graves, né, para se pensar a sociedade como um todo. Quer dizer, o digital não é um ambiente neutro, ele é um ambiente em disputa, e acho que a gente precisa fazer essa discussão na perspectiva de uma governança participativa, do desenvolvimento local. Portanto, a gente deixa o interesse em seguir dialogando esse tema e colocamos, como já havíamos colocado ao senhor Félix e à Fundação Creanta, a nossa disposição para receber no Brasil esse encontro de cidades criativas no próximo ano. A gente tem todo o interesse, acredito que esse tema, junto a esse tema do digital, poderíamos desenvolver um bom encontro, e certamente nesse contexto que a gente vive hoje no Brasil, de retomada do Ministério da Cultura e das Políticas Culturais. Ano que vem teremos eleições municipais no Brasil também, né, das cidades, mais de 5 mil municípios vão às urnas, né, a escolher os seus governos. Portanto, seria um momento também importante para refletir sobre o papel dos governos locais, da gestão local, no desenvolvimento cultural, social e humano das cidades. Então, fico por aqui, agradeço, estarei acompanhando enquanto puder, até o momento que eu preciso me dirigir perdão, ao seminário que estamos realizando aqui. Muito obrigado e um bom encontro para todas e todos. Muito obrigada, Alexandre. Não foi preciso dizer-lhe que tinha 15 minutos. Muito bem. Eu tomei nota daquilo que considerei essencial da sua participação, nomeadamente do convite, não é? Este convite para irmos todos a Niterói. Eu também quero ir, portanto... E a verdade é que em Niterói eu tenho família, como boa portuguesa, tenho tios, primos, etc. E ainda não fui a Niterói. Portanto, o convite é para registrar. Está feito e está registrado. Muito bem.
eu gostei muito daquilo que o Alexandre, que acabamos por ver no ecrã, nos disse sobre como Niterói se tornou uma cidade cultural. Não? Foi muito interessante este primeiro passo da criação dos museus, de toda a obra cultural, não é, de artistas brasileiros importantes, e como foi evoluindo ao ponto de que hoje forma parte de uma rede, da rede de cidades intercultura viva. Não é importante levarmos em conta que efetivamente há muitas iniciativas a serem desenvolvidas, entre elas esta rede ibero-americana, e que se vai constituindo à volta de aquilo que nós chamamos os direitos culturais, que ainda hoje não estão consagrados como tais, não é? Eu sou professora de Relações Internacionais e a verdade é que quando falamos dos direitos humanos, começamos por falar dos direitos universais e depois vai se evoluindo para a identificação dos direitos econômicos, políticos e sociais, e os culturais vão assim como que no fim, sem termos ainda uma plena consciência do que significam e como podemos promover e defender esses mesmos direitos. Muito bem. Também gostei muito daquilo que o Alexandre nos falou sobre cultura e identidade. Nos dias de hoje, efetivamente, quando falamos de uma ordem internacional em que tudo é transacionável, parece que tudo é negociável. Estamos envolvidos numa dinâmica de negociação com os outros. É muito importante sabermos quem somos, e a questão identitária revela-se, por isso, mais importante hoje. Quem somos para saber o que queremos. E aqui a cultura, sem dúvida, joga um papel importante. Quem somos para saber o que queremos para poder negociar com os outros. Muito bem. Muito obrigada, Alexandre. Eu vou passar, então, pela ordem, a palavra. Penso que estará também online, porque aqui não vejo na mesa, a Henrique Glockner Corte. Não? Muito bem. Então, vamos passar para o Manuel. Vamos passar para o Manuel Gama, que aqui nesta mesa, que é investigador no Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho. Portanto, como investigador e no âmbito tanto de um observatório, que não deixa de ser um projeto Comunicação e Cultura, portanto, envolvido com o tema da cultura, e na Universidade do Minho, uma universidade de referência, não tenho dúvidas que o seu contributo será, de facto, muito, muito interessante e muito importante. Por favor, a palavra é sua, Manuel. Agora sim. Obrigado a todos, obrigado ao convite, obrigado ao Exib, ao EI, à Câmara de Setúbal, cumprimento aqui os meus colegas de painel, cumprimento o Alexandre, onde eu era para estar. Então, o mundo é minúsculo. Eu era para estar na Fundação Casa Rui Barbosa hoje, a apresentar uma comunicação no Congresso, só que decidi não ir, e passado 2 dias recebi o convite para estar aqui. O que é o mundo... Exatamente, o mundo é muito pequenino. Eu tenho um enorme problema. À parte, eu sou o infiltrado, como disse eu sou o espião? Eu sou o espião, como disse o Pedro Pina, porque eu estou a trabalhar com o Observatório, está a trabalhar com o município de Setúbal na elaboração do Plano Estratégico Municipal de Cultura, Setúbal, e é também nessa qualidade que eu estou aqui. E eu tenho um enorme problema que falo muitíssimo, e tinha 2 páginas de tópicos.
Não, tenho 15 e já vão no 1 minuto e 10. Tinha 2 páginas de tópicos e, entretanto, já ouvi 4 pessoas a falar antes, portanto, eu tenho que dizer algumas coisas que são relevantes. Relativamente ao Alexandre, que acabou de falar, eu acho que é muito... O exemplo de Niterói e o exemplo da Fundação Casa Rui Barbosa são particularmente interessantes para pensarmos as políticas culturais na contemporaneidade. O que ele disse sobre Niterói e o facto de ter um museu simbólico que depois acabou por ser motor de desenvolvimento de políticas é muito importante e, mais uma vez, não deixa de ser relevante e o mundo também é muito pequenino. Eu ontem estive a ler a Carta de Direitos Culturais de Niterói, um documento que foi produzido em 2022. Se eu estiver a falar muito depressa, avisem-me. Sim. Ok, desculpa. Ok, perdona. O documento é de 2022 e é um documento muito importante no desenvolvimento de políticas culturais no território. É um documento que é inovador naquele contexto e nós, em termos de Brasil e olharmos para as políticas culturais no Brasil, independentemente da escala, o Brasil tem uma coisa particularmente interessante que é o CPF da cultura. Ou seja, na distribuição dos fundos, os municípios, os estados têm que ter uma coisa que é o CPF, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. Só tendo estes 3 instrumentos na área da cultura é que depois poderão ter outro tipo de acesso às questões de financiamento da cultura. Sobre a Cátedra de Políticas Culturais, e eu acho que é particularmente importante, e vocês também são uma cátedra, eu acho que é particularmente importante percebermos o que é que um governo pode fazer em termos de políticas culturais. Com o governo anterior do Brasil, a Fundação e a Cátedra tiveram praticamente moribundas, e a novo governo deu-lhe um novo elan e esperemos efetivamente que seja um aspecto de transformação e de se pensar as políticas culturais. O conceito que o Brasil aplica, o conceito de cultura que o Brasil aplica nas políticas culturais também é particularmente interessante, e é particularmente interessante quando estamos a pensar no tema que nos traz cá hoje, que é o valor cultural das cidades metropolitanas. É importante que os municípios, que as prefeituras pensem qual é o conceito de cultura que estão a aplicar, porque muitas vezes há uma confusão entre cultura e arte e apoio único exclusivamente à criação, e é importante percebermos que cada vez mais devemos apostar na democracia cultural e apostar na valorização da cultura local como fator distintivo para o desenvolvimento e como valor cultural das cidades. E sobre o último aspecto que o Alexandre falou, sobre a questão de a criação de marcos de indicadores, eu acho que é muito importante, e também no âmbito de olhar para as cidades metropolitanas e para o desenvolvimento de políticas culturais e para o valor cultural dos territórios, há enorme déficit da aplicação de indicadores consistentes, contudo, já também temos muitos indicadores. Dou 2 exemplos, por exemplo, dou um exemplo, a Unesco lançou em 2019 um quadro de 22 indicadores para a questão da Agenda 2030, que têm alguns problemas, mas que também já é um instrumento robusto e que já tem e vem na sequência de outros instrumentos robustos. Só para vos dizer, fazer um comentário ao que o Pedro Pina disse, sobre os eixos da estratégia deste território para a cultura. O Pedro falou na questão da descentralização, fundamental, quando falamos em cidades metropolitanas, e depois vamos, mais daqui a bocadinho, vamos tentar perceber efetivamente a escala que nós estamos a falar em Portugal. A questão da descentralização é um problema muito premente na definição de estratégias para o território, incluir o território como um todo, neste conceito. A questão da inclusão social, gostei muito da questão da cidadania, não se assuste, a questão da cidadania como sendo, é importante percebermos que estamos a trabalhar em primeiro lugar para as pessoas. Como é evidente, estamos a trabalhar em primeiro lugar para as pessoas, mas a questão dos direitos culturais, se tiverem a ser cumpridos, também podemos estar a reforçar a questão da cidadania cultural. Portanto, quando falamos em cidadania cultural, estamos a falar naquela lógica de que queremos que cada vez mais as pessoas sejam cidadãos de pleno direito, nomeadamente com o que a minha amiga disse, no cumprimento dos direitos culturais que são fundamentais. O uso instrumental da cultura como fator de inclusão social,
O Pedro falou nisso, é muito importante percebermos que, e ele depois voltou a referir, quando falamos na questão da inclusão social, também falamos na inclusão social dos profissionais do setor da cultura. E nós estamos a falar aqui com os músicos, por exemplo, isto é um encontro de músicos, e a precariedade que existe muitas vezes no setor cultural, que também falou na questão de sermos microestruturas, o tecido é de microestruturas, e a questão do empreendedorismo é gravíssimo. Estarmos a empurrar todos os agentes culturais para o empreendedorismo, muitas vezes é estarmos a empurrá-los para a precariedade, para não terem condições de trabalho. Portanto, umas políticas culturais à escala municipal também têm que pensar nestas questões. Os públicos, desculpem, eu falo muito, e falo muito rápido. Os públicos culturais são um aspecto que temos que ter em consideração, as pessoas para quem trabalhamos. Porque muitas vezes falamos em públicos, mas esquecemos-nos dos não públicos. Aquelas pessoas que estão na freguesia, numa freguesia rural de 1000 habitantes e que não têm qualquer tipo de relação com determinadas formas culturais, mas que têm uma valorização cultural do território muito interessante. E agora sim, 7 minutos depois, vou começar com as minhas notas. Quando falamos no valor cultural de cidades metropolitanas em Portugal, temos que perceber uma coisa. A nossa escala é muito pequena. Nós temos 25 municípios com mais de 100 mil habitantes. Ou seja, menos de 10% dos nossos municípios têm mais de 100 mil habitantes. Isso provoca a diferença. Setúbal está nessa leva. Setúbal tem, nos últimos censos, 122 mil habitantes. Mas, quando pensamos no valor da cultura em cidades metropolitanas, podemos analisar sob múltiplos pontos de vista. Eu fui pelos mais básicos, para percebermos, muitas vezes, os problemas que temos em cima da mesa. É evidente que nós podemos olhar, por exemplo, para a dimensão do tecido cultural em termos de empresas e de emprego cultural que existe no território. Isto é muito básico. Podemos olhar para as práticas culturais que existem no território e olhar e perceber também como é que isso funciona. Mas eu olhei para um ainda mais básico porque os dados são mais recentes e permitem-nos perceber muitas diferenças. Nomeadamente uma coisa que o Alexandre ali, que é o Plano de Direitos Culturais de Barcelona, que é um documento muitíssimo importante e que eu aconselho que leiam, e que ele é um documento tão importante porque tem alocado envelopes financeiros para tudo o que quer fazer. E muitas vezes nós dizemos, como aquela declaração de Cáceres, é muito bonita a declaração de Cáceres, mas depois preciso ver como é que colocamos aquilo na prática e que dinheiro é que os governos alocam para as questões culturais. Pronto, é esse o nosso ponto de partida. E o que nós percebemos que em Portugal, o que o Estado aloca em termos de cultura é uma miséria. Há agora uma falácia no discurso que são a despesa discricionária. E dizemos que a despesa discricionária no próximo Orçamento de Estado vai ser de 2,5%. Porque é que isto é apresentado desta forma? Para não se dizer claramente que os investimentos e o que está destinado à cultura no Orçamento de Estado é menos de 1%. Menos de 1%. E se tirarmos a verba e a fatia para a televisão pública, então a verba é muito menos significativa. Portanto, é muito fácil nós olharmos para as despesas discricionárias. E aqui é que é importante olharmos para o poder local, para as cidades metropolitanas e para estas 25 cidades. Nenhuma destas 25 cidades portuguesas gasta menos investe menos, e eu vou explicar porque é que disse a palavra gasto. É porque na publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos com estes dados de há 2 dias, o título era Gastos em Cultura, quando não podemos falar em gastos com cultura, devemos falar em investimento com cultura. Mas para dizer, enquanto a administração central gasta menos de 1% das suas despesas com cultura, investe menos de 1%, estes 25 municípios, nenhum deles investe menos de 3,2%. 3,2%. E temos municípios portugueses, destes 25, que chegam aos 14%, como Guimarães, aos 12,3% do seu orçamento, como Setúbal,
ou aos 15,6%, como Braga. Ou seja, em Portugal, os investimentos que as cidades fazem em cultura e desporto são substantivos. Contudo, são dramáticos. Peço-vos imensa desculpa. São dramáticos, porque, regra geral, não há nenhum pensamento estratégico por trás. Então nós fizemos uma linha, ou seja, nós fomos olhar para estas 25 cidades, as mais populosas de Portugal, e que valor é que eles estão à cultura, e nós podemos dizer, muito bem, há um enorme investimento na área da cultura, portanto há um enorme peso que a cultura tem. Mas o Pedro Pina, quando falou ao cá, tem toda a razão. Não há, destas 25 cidades, à data de ontem, que foi quando nós fizemos a atualização dos dados, a generalidade, quando eu digo a generalidade, em mais de 90% destas cidades, não tinham documento de planeamento estratégico a médio prazo. A médio prazo. Não há. E as que têm são por motivos muito específicos. Vou-vos dar a cidade de onde eu venho, Braga. Braga tem, única e exclusivamente, tal como Leiria, porque era uma obrigação legal para a candidatura à Capital Europeia da Cultura. Portugal vai ser Capital Europeia da Cultura 2027. Portanto, se não houvesse esse documento estratégico, a candidatura era penalizada. Portanto, há cidades portuguesas, temos neste momento 10 cidades portuguesas, que têm planos estratégicos porque se quiseram candidatar à Capital Europeia da Cultura. E destas cidades, e olharmos para a escala metropolitana é muito importante, temos algumas cidades que são particularmente importantes porque já foram Capital Europeia da Cultura, porque são cidades criativas da Unesco, porque têm património da humanidade classificado. Por exemplo, Guimarães tem património classificado e viu alargado o seu património cultural. Portanto, é preciso percebermos. E também é preciso perceber... Eu posso gastar mais 2 minutos? 1 minuto? Mais 3? Ah, que maravilha! Ok. O que é importante percebermos? É importante percebermos que, e fechando este pacote dos investimentos na cultura, é preciso percebermos também, não havendo planeamento estratégico, como é que esse investimento é feito. E nós, fazendo uma comparação entre 2001 e 2019, percebemos que muitas vezes há um enorme foco nas despesas correntes e muito pouco nas despesas de capital, com exceção de algumas cidades, em momentos muito específicos. Dou-vos um exemplo, mais uma vez, Guimarães. Guimarães, em 2001, houve um fortíssimo investimento em despesas de capital, porque foi na altura em que foi designada, inscrita na lista de património da Unesco. Portanto, o que nós percebemos é que olhar para as áreas metropolitanas e para as áreas metropolitanas, para as grandes cidades portuguesas, percebemos que há investimento, muito bem, muitas vezes não há pensamento estratégico por trás. Questão. E o pensamento à escala metropolitana, será que ele existe em Portugal? Vou-vos dar 3 exemplos que estão particularmente importantes. A área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa e o quadrilátero cultural. A área metropolitana do Porto congrega, de Lisboa, congrega alguns dos maiores municípios portugueses mais populosos, e em termos de instrumento de políticas culturais concertados, lançaram há pouco tempo a Carta Estratégica Metropolitana de Cultura. Um documento de 2 páginas, mas que é um documento interessante para nós, é um passo. Tal como a área metropolitana do Porto fez um documento também da mesma forma, ou seja, que tem um conjunto de orientações que podem servir para também os municípios daquele território pensarem as políticas culturais à escala local. E o terceiro exemplo que eu vos vou trazer sobre este valor da cultura e como é que isso pode ser transformado em pensamento estratégico é o quadrilátero cultural. O quadrilátero cultural integra 4 municípios portugueses, dos mais populosos, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, todos na região norte, todos muito perto, que conseguiram, à custa de financiamento público, formar uma associação que se chama Quadrilátero, cuja única dimensão cultural é um cartão de descontos. Um cartão de descontos que não é utilizado. E porquê é que eu posso dizer isto de cátedra? Então, de brincadeira. Posso porque nós fizemos estudos de públicos, quer em Braga, quer em Guimarães,
e perguntamos, uma das perguntas era, quais são os motivos que vos levam a participar na vida cultural do vosso território? E uma das opções que aparecia lá é cartão quadrilátero cultural. A percentagem disso é 0. Não é 0, mas é perfeitamente residual. O que é que isto nos leva a pensar? E 1 minuto para concluir. Pensar no valor que a cultura pode ter nas áreas metropolitanas é obrigatoriamente pensarmos qual é o conceito de cultura que nós queremos aplicar. É fundamentalmente pensarmos a transsetorialidade e a transversalidade da cultura que tem que ter, sem que isto seja sinónimo de menosprezar a importância de termos, por exemplo, um vereador da cultura ou um organismo específico para a área da cultura. É pensarmos em termos um tecido associativo dinâmico, mas jovem e rejuvenescido. Se nota mesmo, muitas vezes, que os tecidos associativos dos territórios estão muito envelhecidos. É apostar na profissionalização do setor cultural. É apostar no ODS 8 da Agenda da Cultura. É apostar na formação e na capacitação cultural dos agentes do território. Apostar, nomeadamente, no ODS 4 da Agenda 30. É apostar na cultura como fator de promoção da cooperação e das redes. É apostar no ODS 17 da Agenda 2030. É apostar na cultura como fator de inclusão social e como fator de promoção da paz e como um bem público, como todos estamos aqui a tentar referir. É apostar no ODS 16 da Agenda 2030. É apostar na internacionalização, no pensar no local e como o local pode ser tão importante para reforçar o papel que nós temos no território e no outro lado do mundo, de que o Exhibe é claramente um exemplo. Eu tinha muito mais para dizer, mas já ultrapassei 3 minutos do meu tempo e conversamos depois num cafezinho. Foi um enorme gosto. Muito obrigada, Manuel. Os observatórios são perigosos. Para os governos, sobretudo, não é? Acho que o Manuel deixou aqui, de facto, nos puso a pensar, ahora hablando en español, nos ha puesto a pensar en todos los desafíos. Parece que hay más desafíos que otra cosa. Pero me ha dejado pensando sobre todo en esta cuestión del concepto de cultura que es aplicado, ¿sí? Y que es un ejercicio mental y no solo que debemos hacer todos los que estamos de una u otra forma involucrados con este tema, ¿sí? ¿Qué concepto de cultura estamos aplicando? Me pareció bastante definitivo en su discurso, que sin estrategia, de hecho, no importa el tamaño de la inversión. Esto, infelizmente, no pasa solo con la cultura, también en política externa pasa, y en cooperación de una forma general, ¿no? Se invierte, pero no hay estrategia. Entonces, así es difícil llegar a algún lado. Muchas gracias, Manuel. Yo voy a pasar ya para el próximo invitado que está aquí a mi lado. Jean Damien, disculpe, mi francés es pésimo. Es director de cultura de la ciudad de Tournefeuille. Trabajó primero en el ámbito del espectáculo, artes, antes de dedicarse a las políticas culturales locales. Es también presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Cultura de Occitania, que ya nos va a contar qué es, de qué se trata. Por favor, Jean, la palabra es suya. Gracias. Primero, un placer estar aquí.
Muchas gracias a toda la organización, a la Fundación Creamta, al festival, a Exhib. También me disculpo por mi español, que no es un idioma que manejo a menudo, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a presentaros rápidamente el contexto, la ciudad de Tournefeuille y cómo esta ciudad se creó una identidad gracias a la cultura. ¿Qué método, qué medios hemos utilizado y cómo la ciudad pudo fomentar el valor cultural de la ciudad? Primero, presentaros la ciudad. Tiene 30.000 habitantes ahora y es la tercera más poblada de la provincia de Haute-Garonne. La población creció mucho en los años 80. Fue durante mucho tiempo un pueblo de unos miles de habitantes y en 15 años, en los años 80, 90, se convirtió en una ciudad, pues la población es joven, hay muchas familias, muchos niños. También está fronteriza con Toulouse, que es la ciudad central, 500.000 habitantes, y forma parte de una área urbana de más de 1 millón. Pues la problemática fue bastante simple en este contexto, cómo acompañar este crecimiento de un pueblo que se transforma en pocos años en una ciudad de 30.000 habitantes y cómo acoger todas estas nuevas poblaciones, cómo mantener un vínculo social, una identidad de ciudad y qué política tenía que llevar a cabo la ciudad para que no se convirtiera en una ciudad dormitorio y para conservar una dinámica y una manera de quedar atractiva para... Bueno, como se comentó esta mañana también, creo, hay... A ver... No, estoy mirando lo que pasa porque te puse dos documentos o uno solo. Uno, vale, pues es el bueno. Y también ahora me parece que estas preguntas se hacen aún más agudas con la irrupción del virtual, lo comentamos esta mañana, con el mundo numérico y digital. Es aún más difícil, creo, crear vínculo social y una identidad en una ciudad para toda la población. Pues a finales de los años 90, Tournefeuille eligió la creatividad y la cultura como marca de fábrica. En Tournefeuille no hay una larga historia, no hay un patrimonio histórico, no hay edificios o cosas en los que se puede apoyar la política, pues se eligió de crear este patrimonio a partir de proyectos culturales, de artistas para construir un patrimonio contemporáneo con obras artísticas, por ejemplo, con festivales, con momentos en los cuales la gente de la población pudo compartir momentos fuertes. Pues con imaginación, creatividad y presencia artística tratamos de encontrar la clave para que la ciudad se quedó atractiva y pudo seguir su desarrollo. Los medios y el método para esta política. Primero, imprescindible una voluntad política muy fuerte. Es decir, que el alcalde, el consejo municipal tiene que creer mucho y defender esta política. También se necesita competencias técnicas y profesionales. Tuvimos que escribir un proyecto, que compartirlo con todas las fuerzas, los actores culturales y también compartirlo con la población. Y por fin también es necesario encontrar el dinero suficiente para llevar a cabo esta política. La voluntad política, pues, fue la suerte de encontrar un alcalde, una concejal de cultura que pasaron mucho tiempo para defender este proyecto.
pasaron tiempo en comisiones, en lugares a nivel nacional, a nivel internacional. La concejal de Cultura fue durante años vicepresidente de la Federación Nacional de las Colectividades para la Cultura, es decir, que estaba en los lugares donde se construían las políticas culturales en Francia. Y este peso es muy importante, este compromiso de los políticos me parece fundamental. El equipo técnico profesional a menudo en los ayuntamientos, en los servicios públicos hay, ¿cómo decir? Hay personas que trabajan en el ámbito administrativo, pero realmente especialistas de cultura no siempre se encuentran. Así que los ayuntamientos pueden contratar a especialistas. No es solo en lo privado que se pueden contratar este tipo de personas con las competencias que se necesitan. En Tournefeuille ahora el servicio cultural cuenta con casi 90 personas. Hay colegas que son expertos en comisiones del Ministerio de la Cultura, en comisiones de la región Occitania también. Así que hay un reconocimiento del trabajo que se hizo durante 20 años. Y eso nos ayuda a tener peso para los proyectos. También un método de concepción cada 3 años más o menos, medio mandato, escribimos un proyecto de política cultural. Tratamos de compartirlo con los actores culturales, con todos los que participan en esta política, y nos falta, creo, compartirlo aún mejor con la población, y intentamos hacerlo con ahora lo que se llama la democracia local, que tenemos se llama la Agora, que es unos voluntarios que viven en la ciudad, se agruparon para reflexionar sobre todo este tema de la iniciativa local. Así que este proyecto está escrito y todo el mundo puede participar y conocerlo. Por fin, creo que no se necesita de dinero, pero no tanto para llevar a cabo una política cultural de este tipo. Para situar un poco, el presupuesto de la ciudad es de 30 millones de euros de funcionamiento, no de inversión, y se gasta, el coste de la política cultural es el 14%, es decir, que nos situamos como a cerca de 140 euros por habitante, lo que se sitúa por debajo de la media de las ciudades francesas. Es decir, que a menudo cuando encuentro personas de otras ciudades en Francia, me dicen, en Tournefeuille gastáis mucho dinero en cultura. Y digo que no tanto, porque les parece que hacemos muchas cosas, pero lo veremos luego. Se puede hacer muchas cosas sin gastar tanto dinero. Para fomentar este valor cultural y esta política cultural, hemos llevado a cabo 2 tipos de acciones principales. Primero, lo que me parece fundamental es identificar, movilizar y favorecer la creatividad del territorio. Cada territorio tiene actores culturales, iniciativas, artistas, asociaciones, y me parece que el primer papel de una ciudad es identificar, facilitar, ayudar, acompañar todas estas iniciativas. En Tournefeuille también pudimos acompañar actores y artistas que han venido desde otras ciudades u otros territorios. Y poco a poco los artistas saben que tienen ahí una oreja que va a escucharles, que va a sostenerles, así que vienen muy fácilmente para proponernos proyectos, ideas. No siempre podemos acompañarles, pero intentamos. Algunos ejemplos, el Orquesta de Cámara de Toulouse es una orquesta que
no buscaba salas para tocar, que estaba a punto de desaparecer, y se organizó una colaboración. En Tournefeuille, al principio no teníamos también salas o lugares, pero encontramos, y veremos luego, hemos construido edificios culturales para los artistas. Y siempre cuando se inicia un proyecto, buscamos cómo la propuesta artística puede encontrar a la población. Es decir, que nosotros como ciudad no nos interesa tanto el proyecto artístico, sino que todo lo que va a cruzar, como lo hemos visto esta mañana, el ámbito de la educación, lo social, todo lo que hace que una ciudad es una ciudad. Por ejemplo, con esta orquesta hemos organizado y seguimos organizando conciertos en diferentes lugares, espacios públicos, en jardín de niños, en residencias para mayores, acciones con músicos no profesionales para crear. Así que todo este vínculo, no solo para ir a ver un concierto, pero para entender lo que es la música, lo que puede hacer una presencia artística a la vida de la ciudad. Pasó un poco lo mismo con el Grenier de Toulouse. Ves que Orquesta de Cámara de Toulouse, Grenier de Toulouse, hay artistas que en Toulouse no encuentran sitios y, bueno, se vinieron a Tournefeuille. Igual que fueron un poco, no pudieron actuar en el teatro donde actuaban desde años y se vinieron a Tournefeuille. Y igual que con el Orquesta de Cámara, se iniciaron muchas acciones con la población para que no se aparezca como una propuesta artística que venía de ninguna parte. Hay que crear vínculo con la población. Con el Festival Marianutissimo pasó un poco lo mismo. Estaba en Muret, una ciudad a 30 kilómetros de Toulouse, y con un cambio político no tenía lugar para que el festival pueda seguir. Y ahora el festival creció, está a punto de tener un label de se convencioné con el Ministerio de Cultura de Francia y el segundo mayor festival de marioneta después del de Charleville-Mézières. Otro ejemplo con una asociación que trabaja en las artes numéricas. Igual tenían un lugar, una fábrica donde estaban con otros artistas en Toulouse. Se cerró la fábrica por razones de seguridad y muchos artistas, asociaciones se quedaron sin lugar para trabajar. Y el alcalde dijo, había un edificio industrial vacío y ha dicho, bueno, vamos a comprar este edificio y a ver cómo lo transformamos para que se convierta en un edificio dedicado a la cultura para esta asociación y también otras asociaciones. Como lo he comentado, también esta asociación trabaja con clases de niños, con los mayores, organiza ferias numéricas en el espacio público para ir a encontrar a la gente en los centros sociales, un festival de impresoras 3D. Siempre se busca esta conexión entre artistas y población. Otra parte muy importante de esta política es movilizar y provocar una convergencia de acciones públicas. Es decir, que en Francia se llama la clause de compétence générale. Todos los niveles de administración pueden participar en la política cultural. No es la política del ayuntamiento, de la provincia, de la región o del estado. Pues para llevar a cabo esta política se necesita la participación y la financiación de todos estos niveles. Y se pudo estructurar una política de construcción de edificios culturales que vinieron a estructurar también la urbanización de la ciudad. Es decir, que cuando se llega en Tournefeuille
hay el ayuntamiento y alrededor del ayuntamiento hay el teatro, el cinema, la escuela de música y de baile, y todo esto viene a confirmar esta identidad de ciudad cultural. Pues se construyó primero una mediateca que representa la cultura de proximidad, luego el Cinema Utopia, que acoge más de 200.000 personas al año, no personas, pero entradas. Es interesante porque es un lugar muy abierto. Hay un restaurante, un bar, hay mesas, sillas, unas chimeneas, un piano, y está abierto todos los días del año. Y la gente no va solo a ver una película, pero también a encontrarse, a quedarse, a comer, a beber, a vivir. Luego una sala de concierto de 3.500 personas de pie. L'Usine, que es un centro nacional para las artes callejeras y del espacio público, que también es un label del Ministerio de Cultura. Hay 13 en Francia. L'Escale, que es el teatro. Antes era, como se dice, la salle de fête, una sala de fiesta, gracias. Y ahora es un teatro de 400 asientos con 35.000 entradas al año, es decir, que más que la población de Tournefeuille, y se viene mucha gente de toda la era urbana. La Casa del Grenier, he hablado del Grenier de Toulouse, no solo vinieron a actuar, sino que construyeron como el Cinema Utopia con financiación privada, pero el terreno es ¿cómo se dice? Un alquiler centenario, es decir, que el terreno lo dio el ayuntamiento para un siglo. Y esta Casa del Grenier acoge artistas y compañías que crean sus espectáculos, pero también es una escuela de teatro para profesionales y para todos y todas. El edificio industrial que se compró, ya lo he comentado, que ahora están dos asociaciones, Marionetismo y el Proyectarium. Es importante siempre renovar esta política. Me parece que la curiosidad, los intercambios, quedar atento a lo que pasa en otras ciudades, en otros países. Por eso es muy, muy importante participar en este tipo de encuentro. Es fundamental, y como es fundamental que los políticos, por una parte, como los profesionales, podemos seguir muy, muy atentos, porque una política, si no cambiamos muy a menudo para seguir creando, seguir inventando, luego desaparece un poco lo que se hizo. Para acabar, un minuto con el tema de la participación de los habitantes. Me parece que esta política, yo trabajo en Tournefeuille desde hace 4 años, así que lo que comento es una historia de más de 20 años. Me parece que ahora el reto principal para el futuro es la participación de los habitantes. Es decir, que una política cultural, creo, como otras políticas, no se puede imponer desde arriba. Y tenemos que dirigirnos a todos y a todas, y intentamos trabajar no para que la gente venga a consumir un producto cultural, pero para que se capacita y venga a participar, a tomar su parte de lo que se construye de manera compartida. Y con este tema trabajamos respecto a los derechos culturales, la Convención de Fribourg, y intentamos cada vez dar más sitio a por ejemplo, todos los que se interesan en esta política. Y es difícil porque en el ayuntamiento, por supuesto, el alcalde, los profesionales me dicen: no, la programación del teatro soy yo, no, la población no va a hacer la programación. Es verdad, y necesitamos, como lo he dicho, profesionales, pero cómo se pueden encontrar incluso en la parte de construir una política, la población y los profesionales y los políticos. Y creo que es
el reto, el desafío para los años que vienen. Obrigada, Jean Damien, por partilhar a sua experiência. É um artista, não? Um artista como diretor de cultura faz a diferença. Partilhou a experiência de uma povoação, de um pueblo que vira cidade, que se transforma em uma cidade. E eu pensava, inevitable para mí, yo nací en una ciudad petrolera en el norte de América del Sur, que comenzó por ser un pueblo alrededor de un enclave petrolero y fue creciendo en número de personas y por eso se volvió una ciudad, por el número de personas. Pero el crecimiento fue tan desordenado desde el punto de vista de la urbanización que hoy, pues, en fin, tiene la imagen de la ciudad del Tigre no se puede comparar con aquello que Jean Damien nos mostró a través de sus ideas y de su comunicación, lo que es esta ciudad de Tournefeuille, ¿no? Que pues, yo también quiero conhecer, gostava muito de conhecer. Uma cidade jovem que cresce ou se torna, portanto, uma cidade a partir da cultura. Portanto, é uma cidade, um modelo de cidade cultural. A cultura como marca de fábrica. E me pareceu, de facto, muito interessante. O facto da cidade ser jovem, isso também cambia, pode introduzir um elemento de algum éxito en lo que tiene que ver con los proyectos culturales, ¿no? Y también la urbanización o la organización de la ciudad a partir de la cultura. Y me pareció muy, muy interesante que nos haya dicho que con voluntad política, competencias técnicas y profesionales y recursos, pero sobre todo que nos haya dicho que no es necesario tanto dinero, ¿no? Y nosotros antes de sentarnos aquí en esta mesa comentábamos que de hecho hay un problema en algunos casos de existencia de muchos proyectos culturales. Hay en algunos casos muchos proyectos culturales interesantísimos, muy buenos, pero que se pierden, no se vuelve a invertir en esos mismos proyectos y entonces el dinero se pierde. Por tanto, es una cuestión de tener estrategia y de invertir en aquellos proyectos que de hecho son proyectos buenos y que han tenido buenos resultados. Por lo tanto, es recursos, pero bien utilizados, ¿no? Una buena utilización de los recursos que son invertidos en cultura. Muito obrigada, Jean Damien, por compartir su experiencia o la experiencia de esta pequeña ciudad. ¿Cuántos años tiene como ciudad? ¿Cuántos años tiene, sabe? Más o menos. Como ciudad a partir de... Sí, cuando se fundó, ¿no? Bueno, pues era una ciudad muy joven, ¿no? Sí. Muito obrigada. Então, vamos agora passar para nuestra última oradora, Vicky Alquezar, que es jefe del departamento de un observatorio, Cooperación Europea y Consorcio Transfronterizo Bidasoa Xingudí, ¿no? De Bidasoa Activa, Agencia del Desarrollo de Bidasoa
de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia en España. Vicky también es coordinadora desde 1998 de proyectos europeos, principalmente de cooperación transfronteriza en varios ámbitos. Y desde 2015 también trabaja en la promoción de la cultura innovadora y la industria creativa como motor de desarrollo económico local. Vicky, la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación a este evento y contexto de la ciudad de Setúbal, que no conocía. Agradecérselo a la organización y en particular a la Fundación Creanta, que ha pensado y siempre piensa en Irún para que podamos dar a conocer nuestras experiencias. Voy a intentar hacer una presentación, rápida, evidentemente, y como muy práctica y esquemáticas, porque quiero hablar de Irún como ciudad cultural y ecosistema cultural e innovador, pero en claves, en 5 claves. Eso es. Entonces, esas 5 claves forman parte de un compromiso que adquirió la ciudad de Irún y su ayuntamiento y la ciudad en general, veremos cómo, para promover la cultura, pero promover la cultura no porque sí, sino en este caso como motor de desarrollo económico y social de la ciudad. Y esas claves son, las iremos repasando, es en primer lugar el contexto en el que se encuentra Irún, que yo explicaré el de Irún, pero creo que es importante porque cada ciudad, aunque tenga igual los mismos recursos o las mismas ideas, luego hay otros factores que luego definen la ejecución o la puesta en práctica de esas estrategias, ideas o la utilización de los recursos. Entonces, hablaré del contexto, de los recursos, de la estrategia, de los actores, de las alianzas, que es mi parte preferida, y algunas experiencias concretas. Bueno, pues Irún es una mediana ciudad, tiene alrededor de 63.000 habitantes. Es una ciudad, y esto es un elemento muy importante, es una ciudad fronteriza, que marca, pues casi todo lo que hacemos. Es fronteriza con Hendaya, que está en el sur de Francia, y también es fronteriza, pero dentro de España o País Vasco, con Hondarribia, con lo cual entre los 3 municipios hay una cooperación constante y el enfoque o la visión que se tiene para desarrollar proyectos es siempre, cada uno de los municipios tiene sus planes y sus proyectos, pero siempre hay detrás ese enfoque de colaboración entre municipios y también a nivel transfronterizo. Y creo que eso es muy importante porque marca la identidad de la ciudad y también influye en lo que es la estrategia misma. Irún, desde 1992, con la desaparición de las fronteras internas de la Unión Europea, pues se tuvo que reinventar, porque sus principales pilares económicos eran el sector del transporte y el sector aduanero. Y eso, claro, tuvo que cambiar radicalmente, con lo cual Irún sí es una ciudad que tiene, diría yo, experiencia en adaptarse, en modernizarse y en transformarse, que también es una palabra que pues ha surgido varias veces a lo largo de la mañana, que es la transformación social, económica, y veremos cómo Irún también en parte lo hace a través de la cultura, la promoción de la cultura. Pasamos a los recursos. Los recursos, ya se ha hablado de ello, tenemos los recursos en cuanto a equipamientos, muy importantes, porque tienes que tener, digamos, unos lugares de encuentro o lugares o puntos donde se puedan visibilizar
las actividades culturales que promueve la ciudad o que se promueve desde la ciudad. Pero bueno, Irún también tiene lo que son recursos intangibles, que yo creo que son más tangibles que intangibles, pero bueno, que es el patrimonio histórico, cultural, natural también, y veremos que poco a poco, no tanto como Tournefeuille, pero también contemporáneo, poco a poco. Irún, por ejemplo, tiene un legado romano muy importante, también tiene legado musical, tiene legado en cuanto a pintura, pero veremos cómo desde Irún también se intentan combinar todos estos recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, el sector de la industria creativa o la economía creativa con la que trabajamos mucho, principalmente, no es un sector homogéneo. Es decir, Irún es una ciudad mediana, como decía antes, entonces no hay realmente una masa crítica, digamos, de industria creativa forme. Es decir, que, bueno, pues tenemos dentro de la industria creativa incluimos, bueno, pues lo que puede ser arquitectura, pintura, música, diseño, bueno, un poco todo, edición, traducción, o sea, todo lo que toque, digamos, un poco la creatividad, lo incluimos. Por un lado, digamos, es difícil para luego organizar actividades con el sector, pero por otro lado, es otro reto, otro desafío más para la ciudad. Y bueno, pues poco a poco sí que lo vamos consiguiendo. Luego, muy importante, que bueno, esto se ha ido repitiendo también aquí, es la estrategia. Entonces, efectivamente, Irún ya en 2014-2015 ya se comprometió y apostó por una estrategia. Una estrategia, evidentemente, a medida de lo que es Irún y de esos factores clave que influyen, ¿no?, en el tema. Os voy a leer brevemente los puntos que son, porque luego lo que quiero es, con ejemplos, demostraros cómo lo llevamos a cabo, porque ya sabemos que el papel lo aguanta todo, entonces hay que saber cómo luego efectivamente podemos demostrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, los principales puntos de ese compromiso a través de la estrategia es promover actividades culturales en la ciudad. Son cosas que suenan como es muy sencillo, muy simple, pero bueno, hay que empezar por algo, que es promover también la habilitación de equipamientos culturales, facilitar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos y personas, definir un posicionamiento de la ciudad o de ciudad, crear y consolidar una red de agentes, abordar el cambio desde la creatividad, el trabajo en red, la co-creación, las nuevas tecnologías y el talento de las personas, y aprovechar el potencial de la economía creativa palanca sobre el resto de sectores económicos como el turismo cultural, por ejemplo, y entre otros. Bueno, como decía, el papel lo aguanta todo. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues principalmente que el compromiso de esta estrategia es un compromiso, una decisión y un compromiso político, es decir, a nivel institucional es absolutamente necesario tener ese apoyo, pero también implica una cooperación público-privada y una cooperación también interna y externa, es decir, interna dentro del ayuntamiento. Los proyectos culturales no se gestionan o se ejecutan únicamente desde un departamento de cultura, sino que se llevan a cabo en colaboración con otros departamentos u otros servicios. Por ejemplo, el de impulso de ciudad o de desarrollo económico.
Por eso insisto en que desde Irún lo que es la promoción de la cultura y la creatividad siempre tiene también ese fondo económico y social para la ciudad. También colabora con la Agencia de Desarrollo, que como decía Nancy antes, pues es la Agencia de Desarrollo que trabaja para el municipio de Irún y Hondarribia, y la Agencia de Desarrollo, a su vez, hace promoción turística, con lo cual ahí la cultura y la creatividad también se incluye como elemento transversal. Se hace también promoción de nuevas empresas, se hace promoción de la pequeña empresa, innovación, entre otras cosas, y hay también todo el tema de cultura y creatividad se incluye como elemento transversal. Como os decía antes, también es importante tener puntos de encuentro. Entonces, aparte, uno de los recursos que queremos destacar aquí, o que quiero destacar aquí, es la fábrica de creación, que es bastante reciente. Bueno, bastante reciente, es ya de los años de 2020, pero bueno, en comparación con otros ejemplos es bastante reciente y efectivamente es un punto de encuentro. ¿Por qué queríamos ese punto de encuentro? Pues para poder organizar allí actividades y hacer encuentros entre los agentes, entre esa gran diversidad de agentes que tenemos, y también para que ahí pudieran encontrarse, reflexionar conjuntamente, organizar eventos o proponer eventos o actividades conjuntamente. Y también para visibilizar todo lo que había a nivel cultural y creativo en la ciudad. Es un poco lo que comentábamos antes y que ha recordado Nancy, que sí, pues hay muchos proyectos culturales, hay muchas iniciativas muy válidas, pero si no hay una estrategia y no hay una forma de visibilizarlo o de hacerlo como más homogéneo en el sentido de poder presentarlo como un recurso y una oferta, hay muchas cosas que se pierden, y es una pena. No solamente el proyecto en sí, sino oportunidades de colaboración entre los agentes. Y con eso ya paso también a la siguiente parte, que como os decía, que es la que más me gusta, es una de las más difíciles, yo creo que incluso más difícil que conseguir subvención o fondos para los proyectos, que es conseguir alianzas y alianzas que duren, ¿no? Que realmente tengan un impacto. Entonces, ahí, pues con las actividades que organizamos a demanda del sector, intentamos reforzar esas alianzas. Como os decía antes, alianzas internas, alianzas público-privadas y luego también muy importante las alianzas con otras ciudades que trabajan en torno a las mismas problemáticas u otras, pero alianzas para compartir y para aprender. Y quiero mencionar aquí el proyecto transfronterizo que hemos llevado a cabo con Fundación Queranta y con Tournefeuille, y también con los socios de FOA, Sant Just Desvern y Baracaldo, que no se me olvide Baracaldo, que los tenemos al lado. Ese proyecto de rutas singulares, que efectivamente era, el objetivo era crear una red de pequeñas y medianas ciudades en torno a la promoción de la cultura, la creatividad y también el turismo cultural, concretamente ciudades en áreas de influencia de ciudades más grandes. Con lo cual, aquello o esa situación, ese contexto permite tener algunas ventajas, otras no tan ventajas, pero hemos estado trabajando algo más de 3 años en este proyecto, y ahora hemos presentado continuación
de este proyecto a una nueva convocatoria del programa europeo, POCTEFA, que financia estas iniciativas, y esperemos que de aquí a final de año pues nos den la oportunidad de poder seguir con este proyecto y con este objetivo, y poder luego también presentar y compartir toda esa experiencia con más ciudades, quién sabe, en un evento como este, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a lo práctico, que son las experiencias de las que os hablaba antes. Entonces, toda esta estrategia, todo lo que os he contado, ¿en qué se reflejan? Bueno, en diferentes actividades. Una es la formación. Pensamos que la formación y la profesionalización del sector es muy importante. Lo pensamos nosotros desde la administración, pero es verdad que el propio sector, los propios artistas nos solicitaron una formación a medida ad hoc, con lo cual, efectivamente, en colaboración con el sector, hemos organizado, empezamos a organizar en 2014 ya una serie de talleres de formación cortos, a medida en cuanto a horario y formato, pero también a nivel de contenido, que podía ir desde gestión, desde marketing, de qué precio pedir o poner a tu obra de arte, que debe ser un problema muy difícil, porque entonces, pues son cosas, digamos, lo de marketing y gestión, que era un poco más iniciativa de la administración, porque veíamos que era, una parte que fallaba en el sector, pero luego pues había otras cosas que nos solicitaron los propios artistas. También organizamos eventos como la Feria de la Industria Creativa, que pues son pequeños eventos, pero que permiten conocerse y... Muy bien, termino perfectamente en 3 minutos, no problema. Pues la Feria de Industria Creativa, pues para que el sector se pudiera conocer, intercambiar y también darse a conocer al público. Luego colaboraciones entre artistas, comercios y también empresas del sector industrial. No tanto para decorar la oficina, en este caso, sino para incorporar un enfoque innovador en temas de organización en la empresa o organización de recursos humanos. O sea que ahí metemos un poco la visión, igual no tan esquemática, sino una visión más artística y creativa en las empresas. Hemos organizado también talleres de creatividad para los jóvenes, para los niños. O sea, vamos tocando todos los diferentes públicos. En este caso, buscando una fórmula atractiva para los niños y para los jóvenes, que era temas de digitalización. O sea que aquí sí que la digitalización está al servicio de... Hemos intentado darle la vuelta. También trabajamos la creatividad y la cultura a modo transversal con emprendedores y emprendedoras, jóvenes emprendedores y emprendedoras. Tenemos el evento Contemporánea, que es una feria de arte contemporánea organizada y gestionada por y para jóvenes artistas. O sea, la administración ahí estamos un poco apoyando, pero realmente hemos dejado en sus manos toda la gestión y organización de esta feria de arte contemporáneo. También hemos organizado residencias de artistas y finalmente, pero no menos importante, barrios creativos donde buscamos la colaboración con artistas y, digamos, los propios habitantes de diferentes barrios para que ideen un proyecto en torno a la identidad de su propio barrio. Es decir, tú cómo serías embajador de tu propio barrio a través de un proyecto cultural y creativo. Y bueno, os podría contar muchas cosas más, pero nada, quería terminar con eso, Irún Ciudad y Ecosistema Cultural,
Y nada, y si no, pues venir a visitarnos y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, mi hijo que es pintor lo voy a mandar o a Irún o a Tornefey. Ya vi que en alguna de las dos tiene ya el futuro como artista garantizado. Bueno, los de Setúbal, los Ou a responsables de Setúbal, Setúbal, ou a que não me Setúbal. escutem. Vamos lá pôr as coisas, pôr os pontos nos is. Setúbal cerca, quer, mais cerca. desculpa, Setúbal quer afirmar-se como cidade de criação. Portanto, não é imbatível. Es verdad, claro que sí. Bueno, Vicky, muchas gracias por su exposición y por compartir su experiencia, sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? ¿Qué hacer? Y nos ha dicho en concreto qué hacer. Por ejemplo, la creación de esta fábrica de creación o la fundación de esta fábrica de creación es muy, muy interesante, muy, muy importante. Ha dicho muchas cosas muy importantes, sobre todo que la experiencia viene de una ciudad fronteriza, la cooperación transfronteriza, que se hace en un contexto diferenciado, ¿no? Porque estamos hablando de una frontera y infelizmente las fronteras son vistas como algo que nos separa y ustedes trabajan en el sentido contrario, ¿no? De proximidad. Entonces, lo intentamos. Lo intentan y por lo que nos cuenta ha sido con éxito, o sea, que sí se puede. Después nos ha hablado de esta colaboración entre el público y lo privado, que cada vez es más esencial o más importante. Nosotros no podemos dejar que los gobiernos se encarguen de las políticas culturales. Primero porque debe ser una política de Estado y no de gobiernos. Las políticas culturales deben ser asumidas como estrategia del Estado. Y después porque los estados cada vez tienen menos margen de maniobra, infelizmente, en términos de poder. Entonces, lo reparten con otros actores y ahí entran las fundaciones, naturalmente, las organizaciones internacionales, como la OI, que da su ejemplo a través del apoyo a este proyecto EXIP y de la propia Cátedra de Estudios Iberoamericanos y las empresas, ¿no? Por lo tanto, son asuntos que deben entrar en nuestra reflexión. Y bueno, y para terminar, yo les voy a pedir a cada uno, inclusive a Alexandre, no sé si todavía está, ya no está, pues demoramos mucho. Le voy a pedir entonces a los tres, a quien agradezco el riquísimo testimonio y reflexión que nos han compartido, con nosotros, que cada uno en 3 minutos nos diga, bueno, ¿qué queda, ¿no?, de esta reflexión general sobre el tema de esta mesa, ¿no? El valor cultural de las ciudades metropolitanas. ¿Qué hacer para que las ciudades no se queden aisladas? ¿Qué es lo que ustedes han venido a discutir y a reflexionar con nosotros? Entonces, yo comenzaría quizás por Vicky, que fue la última, y pasaría después a Manuel y a Jean Damien para terminar. Bueno, aparte de bueno, pues algunos términos, ¿no?, que se han ido repitiendo a lo largo de la mañana, yo diría que con todo lo que tenemos y lo que podemos tener, tenemos que ser creativos con la creatividad, ¿no? Es decir, no vale con tener una estrategia solamente, no vale con tener recursos, no vale solamente decir yo también utilizo las nuevas tecnologías para hacer nuevas cosas, no me vale decir solamente escucho a ver
qué me demanda el sector, sino que luego hay que hacerlo y hay que buscar una fórmula. Con lo cual, eso, tampoco vale solamente tener socios en un proyecto europeo y ya está, sino que realmente hay que trabajarlo, con lo cual yo insistiría en eso, que hay que ser creativo con la creatividad y todos estos recursos que tenemos para que realmente tenga un impacto, para que tenga un impacto. Y luego esa experiencia nunca es definitiva, quiere decir que todo esto está en constante evolución. Entonces no vale, no sé, solamente, por ejemplo, un éxito que pueda tener Setúbal o Tournefeuille o Irún u otras ciudades más grandes o más pequeñas. Son experiencias de las que hay que aprender, hay que construir sobre eso y hay que evolucionar. Lo mismo, retomando lo que hemos hablado también antes con la digitalización, bueno, está también en constante evolución. Entonces, en algún momento dado, espero, como os he dicho, soy optimista, creo que, bueno, pues habrá cosas que podremos aprovechar y otras que dejaremos de lado porque vemos que no nos aportan nada, que no es un valor añadido. Entonces, yo retendría esos elementos. Bem, não te preocupes, eu até vou falar menos, porque eu ando muito nestes encontros, muito. E uma coisa que às vezes me aborrece é usarmos constantemente a palavra participação e dar voz às pessoas e depois estarmos 4 iluminados a falar aqui e aquelas pessoas não participarem de outra forma. Portanto, eu vou dar os meus minutos para, se no final alguém quiser fazer algum comentário, fazer. Temos, pronto. Então maravilha. É como no... Então vou falar. Também só falei 51 segundos, portanto vou falar. Isto porquê? A Vicky disse uma coisa muitíssimo importante, que é a dificuldade de estabelecermos parcerias e colaboração no território. E o facto de ser uma cidade transnacional e transfronteiriça é muito importante. E às vezes é mais fácil estabelecermos cooperação transfronteiriça do que com o município do nosso país ao lado. E isso é um problema que nós temos que ter em atenção na definição de políticas à escala metropolitana, é a relação com os municípios que estão ao lado. Outra questão que é muito importante também é a questão das parcerias público-privadas, a questão de colocar cooperação interna. Isso é outro problema que nós verificamos quando estamos a trabalhar com municípios. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com Setúbal e com Guimarães, trabalhamos com Torres Novas e Guarda, e o grave problema que existe, regra geral, é a comunicação dentro do município, dentro do setor cultural. A biblioteca com o museu, com o arquivo, portanto, ou reforçar os aspectos da comunicação interna e entre os diferentes setores do município são fundamentais. E promover esta cooperação. Contudo, não podemos menosprezar o papel que o poder público e os governos têm na definição das políticas culturais. Claro que a fundação, as fundações e todos os organismos e todos nós fazemos política. Mas há uma obrigação constitucional dos Estados, não é fazerem programação cultural, é criarem condições para a cultura, que é diferente. E, pegando ali só uma ideia, porque ainda tenho 10 segundos, pegando uma ideia do nosso colega, que falou na importância de termos depois políticas transversais, multiagentes e multinível e pensar em políticas à escala do território também nestas 3 dimensões, e a participação é fundamental e, portanto, convido-vos a participar no final neste debate. Muito obrigada, Manuel. Jean Damien, por favor. Quisiera afirmar otra vez, creo que es Pedro Pina que lo dijo, cada ser humano tiene una cultura. A lo mejor no la cultura legítima de herencia, pero cada uno
tiene una cultura. Y la cuestión fundamental para mí es cómo permitir a cada persona de ejercer sus derechos culturales. Y en este ámbito creo que necesitamos un servicio público fuerte porque sabemos que la cultura no va a generar tanto dinero como para soportar lo que cuesta. Es decir, que me parece que la evaluación también de las políticas culturales no tienen en cuenta lo que aporta a una ciudad, a una sociedad, a una población, en el ámbito del social, del vínculo social, de la educación. No podemos mirar solo los resultados económicos. Y este cuadro público me parece fundamental, pero tiene que dejar sitio y acompañar las iniciativas privadas. Es decir, que una política cultural no es el político que decide de todo, no es una política totalitaria, tiene que ser un cuadro que permite a cada uno, a todas las iniciativas de tomar vida y de crecer. Y creo que otra vez necesitamos encontrar este equilibrio, se dice, entre lo público, lo privado, al servicio de cada ser humano. Muy bien. Entonces, ¿tenemos cuánto tiempo? ¿No? Dos preguntas. Dos preguntas del público, sí. Dos preguntas para... De etnocentrismo, es un tema de relativismo cultural. Al final, en esa diversidad, como he dicho, está nuestra riqueza, está el reconocimiento del otro como otra persona, porque si no, pues, no existiría, ¿no?, ese concepto de diversidad cultural. Y bueno, creo que es muy importante el tema de las conductas etnocentristas versus las conductas de relativismo cultural, que son al final pues las que nos enfrentan. Era simplemente esa pequeña apreciación. Gracias. Tenemos solo 3 minutos, entonces le pido a alguien de la mesa que responda. Otra pregunta, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, tenemos solo 3 minutos y se nos están acabando. ¿Sí? Porque creo que podemos atar las dos respuestas. La mía va más sobre el proceso. Me llamo Lola Vallespí, vengo del Ayuntamiento de Jerez. Acabamos de aterrizar en el Ayuntamiento y nuestro reto es la Capitalidad Cultural Europea 2031. Y Manuel, obviamente no tenemos plan estratégico, tenemos que correr a hacerlo y tenemos que pasar de una participación cosmética a una participación real. Mi pregunta es para todos. Dadme pistas, ¿cómo se consigue pasar de una participación cosmética a una participación de verdad en poco tiempo? Sí, creo que dá para um painel inteiro. Deixa-me só dizer, não fazes isto em pouco tempo. Impossível. Não é, para ser um trabalho sério,
consistente. Nós no Observatório desenhamos uma metodologia participativa para o desenho de planos estratégicos. Às vezes as pessoas pedem-nos planos em 6 meses, acabou, esqueçam, façam vocês, não é possível. Mas há muitas estratégias e muitas metodologias que te podem ajudar, e podemos depois eventualmente conversar, que podem, para envolver envolver as comunidades e a diversidade das comunidades locais neste processo. Não é envolver os setubalenses, é envolver os setubalenses, os azeitonenses, as pessoas das comunidades migrantes que moram aqui, e todas elas são fundamentais para o desenho do plano estratégico. Jean Damien, uma última palavra? Não? Vicky? Totalmente de acuerdo con Manuel. Bom, eu acho que solo para encerrar relativamente al etnocentrismo que refirió, que es un tema tan importante, pues yo no veo otra forma, simplificando abusivamente, que conociendo al otro, ¿no? Y creo que Exhibit en este momento nos está, de hecho, dando un ejemplo de cómo se debe hacer. Estamos aquí todos conociéndonos unos a los otros. Bueno, gracias a todos, una buena tarde, continuación de buen trabajo.